Irmãos, pode tomar o assento de vocês. Pode se sentar. O irmão Moisés falou assim comigo: Robson, você pode trazer uma palavra? Eu falei assim: levo. Quando? Ele falou assim: isso foi mês passado. Ele falou assim: em agosto. Eu falei: tudo bem, eu levo. E aí eu já sempre estou estudando alguma palavra, alguma coisa. E quando ele falou, já estava com uma palavra, já comecei a estudar e já fui entender o que o Senhor quer falar com a igreja, né? Porque falar para a igreja é muito difícil. Por mais que quando a gente faz isso várias vezes, parece que é mais fácil, mas ainda assim é difícil. Porque eu não conheço a necessidade do seu coração. Eu não sei o que você precisa. Eu não entendo e não compreendo as suas dificuldades. Talvez uma coisa que seja para você muito difícil, para mim talvez seja mais fácil. E trazer isso para todos vocês, porque cada um tem uma questão diferente, só pode ser feita se for vinda do Senhor. Porque é uma palavra, só que essa palavra precisa falar com você. Então eu precisei orar, e aí ontem ele falou assim: Robson, a pessoa que vai pregar amanhã não vai poder ir, e você consegue pregar? Eu falei assim: eu vou precisar orar mais um pouquinho, mas eu consigo. E aí eu estava em casa e falei assim: Senhor, o Senhor me deu uma palavra. Porque por incrível que pareça, na mesma madrugada, eu estava com uma questão com Deus que eu não estava entendendo, e eu falei assim: Deus, me revela pelo seu Espírito, o que isso quer dizer? E de madrugada, no meio da noite, eu falei assim: aí a Camila falou assim: o que foi? Eu: nada não. Mas naquele momento, antes dele falar comigo, isso ontem, antes dele falar comigo, o Senhor estava me revelando aquilo que a igreja precisaria ouvir. Mesmo sem eu saber, mesmo sem eu entender o teu coração, a tua necessidade ou a tua dor, o Senhor já estava dizendo o que você precisava ouvir essa noite. E aí o pastor chegou aqui hoje e falou assim: ué, a igreja está tão vazia. Só que isso não é estar vazio. Isso são as pessoas certas no lugar que o Senhor colocou. São as pessoas que precisavam estar aqui para ouvir o que o Senhor tem para falar com você. Então, se você está aqui essa noite, você vai ouvir Deus falar através da minha vida. E o que Ele trouxe para você é especial. E é como uma armadura, uma roupa que só serve para você. Irmãos, eu vou convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 37. É uma palavra um pouco conhecida, e ela diz o seguinte, para ganhar tempo: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja do que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Em uma outra versão ela diz assim: o versículo 3: confia no Senhor e pratica o bem. O retorno está um pouquinho mal, se puder abaixar, por favor. Confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Obrigado, Gil. Irmãos, é um versículo que a gente fica pensando: poxa, por que Davi naquele momento estava nos mandando, nos aconselhando a não ter inveja daqueles que praticam injustiça? Esse versículo ele fala muito sobre você não ter inveja das pessoas que prosperam, mesmo fazendo mal, mesmo fazendo o que não é reto. Isso acontece muito com a gente assim. Eu chamo de inveja gospel às vezes. É você olhar alguém e imaginar como que ela conseguiu chegar lá e você não. Normalmente, na nossa vida, vocês que já passaram ou vocês que estão chegando, acontece naquela fase chamada a crise dos 30. Sabe? Vocês já chegaram nela? Alguns já chegaram, alguns já passaram, alguns ficaram. Não chegou não, né? Alguns ficaram lá um tempinho, nessa tal das crises dos 30. E sabe por quê?
Porque naquele momento nós começamos a olhar as pessoas e parece que está todo mundo feliz. Eu não cheguei ainda, mas eu estou chegando lá. E eu sempre fui ansioso, assim, sabe? Eu sempre pulei as etapas, então, com 25 eu já estava preocupado, assim. Tá faltando as coisas. Eu não fiquei rico. Tá todo mundo viajando. Tá todo mundo fazendo isso. Tá todo mundo fazendo aquilo. E fulano faz isso tudo errado e está dando certo. E por que comigo a coisa não anda? E ainda mais no mundo de hoje, que a gente analisa muito o Instagram, as redes sociais. E por mais mentiroso que tudo ali pareça, ou que pareça que, mentiroso não, mas que pareça que a vida é só aquilo, que a felicidade, ela é feita só daqueles momentos, porque dificilmente você vai me ver postando uma tristeza lá, dificilmente os irmãos postam foto brigando com a esposa, ou a esposa brigando com o marido, essas coisas não aparecem lá. Sabe o que aparece? A felicidade, aparece esse momento feliz, aparece aquele jantar naquele restaurante chique, com aquele prato bonito assim, e aí você fica pensando, fulano está indo nesse restaurante bom, e eu não tenho dinheiro para comer um miojo, e você fica, que raiva, e ele faz tudo errado, às vezes aquele ali passou o mês todo juntando dinheiro para ir naquele restaurante, só que quando ele posta aquilo, cria a falsa sensação de que o mundo dele é feliz, de que a vida dele é alegre, e que tudo que ele está vivendo ali é a pura realidade de todos os dias, mesmo não sendo. E aí Davi vem nos aconselhando sobre isso. Não tem inveja das pessoas que prosperam fazendo o mal, ou fazendo o que não é reto, fazendo o que não é lícito, fazendo o que não é correto. E aí depois ele diz o seguinte, no versículo 3 ele vai dizer, confia no Senhor e pratique o bem. Gente, são coisas difíceis de se fazer muitas vezes. A primeira mais difícil é você confiar no Senhor, porque a confiança ela só é exigida quando aquilo não depende de você. A confiança ela é mais exigida quando você espera algo que não vem da força do seu braço. E aí a confiança no Senhor aparece. Porque quando depende de mim, eu não preciso de confiança em outras pessoas, eu dependo do meu esforço. Eu dependo do que eu posso fazer, eu dependo do meu conhecimento, às vezes eu dependo do meu poder financeiro, às vezes eu dependo do meu conhecimento, da minha network. Depende das pessoas que eu conheço. E isso acaba fazendo com que a gente não consiga confiar no Senhor. Porque com esse mundo atualizado que nós estamos tendo hoje, cada dia parece que nós somos capazes de fazer todas as coisas. Nessa nova era do faça você mesmo, cada dia nós temos a ideia de que podemos fazer tudo. Isso não é uma falsa realidade. Isso é real, você é capaz de fazer o que você quiser, mas existem coisas que não estão nas nossas mãos, só depende do Senhor. E aí ele fala assim, pratique o bem, e assim habitará em paz na terra. Isso é um ensinamento para você viver bem no dia de hoje. Você confia no Senhor, você faz o que é reto, você faz o que é justo, e assim você vive bem com você e com as outras pessoas. Só que aí ele falou um negócio que me deixou assim, encacucado assim, sabe? Eu não sei se essa palavra existe, mas agoniado pensando assim. Ele fala assim, assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. O que é se nutrir da fé? Vocês já imaginaram isso assim? Eu não sei para vocês, mas para mim quando eu li isso eu fiquei, nutrirás da fé. Aí eu fui lá li de novo, nutrirás da fé. Aí eu voltei, fiquei procurando na internet e li de novo, nutrirás da fé. O que é se nutrir da fé? Eu imaginei aqui primeiro uma fé bombada assim, fortona assim, sabe? Super nutrida, que come bem, que se alimenta bem. E eu falei assim, não, eu preciso entender o que é primeiro a nutrição.
E aí eu fui atrás de ver o que era nutrição, e aí eu entendi que a nutrição, ela faz o nosso corpo funcionar. Por quê? Porque o que a gente come vira energia, vai para as nossas células, e essas células conseguem trabalhar e fazer o nosso corpo funcionar da forma que ele precisa. Por exemplo, quando uma pessoa fica doente, ela não consegue se nutrir, e aí ela perde parte da força daquilo que ela precisava em algum lugar. Os nutrientes não estão chegando até onde ela precisa que chegue. Por exemplo, a pessoa está com problema na perna, a primeira coisa que acontece, ela começa a ficar fraca. Por quê? Porque as suas células recebem a energia da nutrição, e essa energia da nutrição combate as inflamações. E aí eu parei para pensar, agora eu estou entendendo o que está acontecendo. Se a energia das minhas células combatem as inflamações do meu corpo e fazem o meu corpo ficar bem, então quer dizer que a nutrição da fé combate as coisas ruins que podem vir na sua vida. Como assim? Como é que eu faço isso? Você ora, você jejua, você vem à igreja, você fala com o Senhor, você começa a ver o Senhor se manifestar na sua vida, e aí começa a aparecer a tal da confiança em Deus. Por que a confiança em Deus? Porque você já passou por experiências com Cristo, você começa a se lembrar do que o Senhor fez na sua vida, você está na sua casa e você começa a adorar a Deus, enquanto você lava a louça, enquanto você lava o seu carro, enquanto você cuida da tua casa, enquanto você cuida dos seus afazeres, e você vê aquela lágrima caindo nos seus olhos, e aquela lágrima, ela só te diz uma coisa: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez na minha vida. E essas recordações começam a te trazer a memória de tudo que Ele fez, e aumenta a sua confiança no Senhor. Oh, irmão, você sabe o que é uma fé nutrida? É uma fé que confia no Senhor. E quando a dificuldade vem assim, ela vem com a intenção de te parar, igual a inflamação vai nas células. E aí a tua cabeça começa a pensar: mas o Senhor já cuidou tanto de mim, mas o Senhor já cuidou tanto da minha casa, o Senhor cuidou da minha família. E como a irmã Josefa falou aqui essa noite, cuida, adore o meu nome, me adora que eu cuido da tua casa. Sabe por que isso aconteceu? Porque ela já sabia o que o Senhor tinha feito na vida dela. Ela já conhecia o Senhor que ela adorava, ela já conhecia o Deus que cuidava da casa dela. E aí, nesse caso, e em muitos outros, ela confiou no Senhor e viu o Senhor agindo na causa que ela precisava. Irmãos, quando a desnutrição aparece na sua fé, ela só quer roubar uma coisa de você. E isso que ela quer roubar é a confiança que você tem em Deus. Sabe aquele pinguinho de confiança de quando o inimigo bate na sua porta? E o desânimo te deixa abatido. O desânimo te deixa triste. E como ela falou essa noite, ela não conseguia adorar a Deus, porque a preocupação que estava com ela estava minando a confiança de que o Senhor estaria cuidando de tudo. Você está conhecendo isso, sabe por quê? Porque talvez você chegou assim essa noite, desanimado, abatido, triste, cabisbaixos. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: calma, confia, sou eu que estou cuidando de todas as suas coisas. Entrega a tua causa na minha mão, dá para mim. Para de tentar na força do seu braço, para de tentar nas suas condições, para de tentar no que você conhece, no seu conhecimento. Dá para mim, entrega para mim, porque eu cuidarei de todas as coisas. E aí depois no próximo versículo ele vai dizer o seguinte, versículo 4: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu
coração. E aí eu fui procurar também, porque eu queria entender o que era satisfazer o desejo do meu coração. E eu procurei a tradução da palavra satisfazer no hebraico, que é a tradução original, e ela dizia o seguinte: satisfazer significa uma entrega pessoal. Então é assim que o Senhor estava falando: olha, descansa em mim, confia em mim, entrega o que você precisa para mim, porque eu pessoalmente. Não, Ele está dizendo para você que Ele pessoalmente vai na tua casa, Ele pessoalmente vai lá no teu emprego, Ele pessoalmente vai lá no teu filho, na tua filha, Ele pessoalmente vai lá no teu marido, na tua esposa, Ele pessoalmente está cuidando da tua casa, Ele pessoalmente veio conhecer a tua necessidade, Ele pessoalmente. Não é aquela satisfação que o mundo te dá. Não é aquela satisfação de quando você vai no restaurante e você come e fica com a barriga cheia e você fala assim: eu estou satisfeito. Não. É a satisfação que vem do Senhor. É o que só Ele pode fazer. É o que só Ele entende, só Ele compreende. Lá no fundo do teu coração. Porque satisfazer o meu desejo egoísta, muitas vezes, o meu desejo material, o meu desejo por orgulho ou por luxúria é fácil. Quer ver um exemplo? Quem não tem casa própria aqui gostaria de ter? Só que a casa própria para você, para alguns talvez signifique luxo. Às vezes para quem já tem uma casa e quer ter mais de uma. Às vezes para quem quer mostrar para alguém que tem coisas. Mas para algumas pessoas, a casa própria significa segurança, significa um lar, significa um lugar que ninguém vai te tirar dali, onde você vai poder chegar e repousar a sua cabeça. Esse é o desejo de um coração. Não é só ali mais um desejo de luxúria, um desejo da carne, o seu ego falando mais alto. Não, é a segurança que está no seu coração e que muitas vezes nem você consegue expressar o que é que você quer. Mas o Senhor te sonda, te conhece. Assim como fala o versículo, o Salmo 139, ele fala que Ele sonda o teu coração. Ele te guia, Ele guia o teu caminho. Ele conhece ali o que está dentro, o que está profundo, o que está escondido. E Ele vem e satisfaz pessoalmente o desejo do que tem no teu coração. E essa noite não é diferente. Ele veio aqui, Ele está aqui desde o início do culto, dizendo para você: confia, se agarre em mim, se apegue em mim, deleita-te em mim, deita nos meus braços, confia, descansa. Você já ouviu alguém descansando quando está tudo passando, tudo virando furacão assim, e você fica pensando: o que aquela pessoa está fazendo ali, que ela está quieta? Ela não está vendo que o mundo está desmoronando, ela não está vendo que está tudo acabando, ela não está vendo que o marido dela está indo de mal a pior, ela não está vendo que a casa dela está afundando, e ela está orando. Às vezes ela está descansando, às vezes ela está em paz, e você olha e fala assim: como não percebe, cara? E do nada, você vê a mão de Deus passar assim, fazer cuidar de tudo. Mas Ele cuida de tudo de forma tão satisfatória, Ele satisfaz de forma tão impressionante, que você não consegue explicar o que aconteceu e por que você ainda está de pé. Você não tem palavras para dizer e falar assim: olha, foi isso, e eu cheguei aqui. Você só consegue falar assim: foi a mão do Senhor que cuidou de tudo. Isso quando você consegue falar, quando não somente as tuas lágrimas falam,
Somente o que escorre dos seus olhos como gratidão diz o quanto o seu coração está satisfeito. Você já recebeu um presente assim, algo do Senhor, um milagre, eu não sei, que só te faz chorar e você não consegue dizer, você não consegue expressar? Esse ano a Mariana essa semana agora fez 1 ano. E eu vou contar um testemunho para vocês bem breve. No dia 16 de agosto de 2021, eu levei a Camila para jantar no restaurante, desses chiques que a gente posta no Instagram, sabe? Posto aí que parece que está sempre a gente ali, fazendo aquilo todo dia, mas é um aniversário assim, sabe? No dia 16 não, desculpa, no dia 5 de agosto, né, amor? E eu falei assim, amor, nós já temos 25 anos, já estava chegando na crise dos 30, que eu falei para você, nós já temos 25 anos, eu acho que a gente já está com uma vida estabilizada, nós já temos nossas coisas, eu acho que nós podemos agora tentar um filho, porque ela já tinha tido um aborto antes, assim que nós casamos, pouco tempo depois. E aí eu falei, olha, vamos lá, levei ela para jantar num lugar legal, e ela gostou, e ela também sempre teve a ideia de ter filho a partir dos 27, 25, 26, 25, 26, 27 anos, e nós combinamos ali, vamos nos estruturar, vamos arrumar o que nós precisamos, e nós vamos deixar na mão de Deus, para que as coisas aconteçam. Passou 1 semana, eu sentei no hospital, eu e ela, a médica virou para mim, para ela, e falou assim, vocês têm filhos? E aí nós falamos assim, não. E eu brinquei ainda, falei assim, não, eu não tenho, mas eu quero ter pelo menos assim um time de futebol inteiro. E nós rimos, e a médica não riu. E nós sem entender por quê. E ela falou assim, olha, talvez você esteja com câncer, mas eu quero contar para você que, nesse momento, ter filho talvez não seja mais uma opção. Se você puder, você pode fazer aqueles congelamentos e tal, ir para fazer inseminação artificial, e talvez vocês citarem mais para frente, mas com os tratamentos de quimioterapia, é muito improvável, muito provável, de vocês não conseguirem ter filhos. E nós já estávamos juntos há quase 10 anos, e o meu sonho sempre foi ser pai. E aí depois disso tudo, a nossa cabeça virou assim, e nós choramos um pouco, a Camila chorou, e nós choramos e tal, e eu falei para ela assim, amor, confia no Senhor, porque mesmo no meio de toda essa tempestade, eu sei que Ele pode agir, e conhecendo o Deus que eu sirvo, pelas experiências que eu tive com Ele, eu sei que quando for mais improvável possível, as coisas irão acontecer. E eu falei nessas palavras. Passei vários meses, fiz vários tratamentos, fiz muitas coisas. Chegou uma época que eu fiquei bem, e depois fiquei mal de novo, e nossa vida virou. E eu lembro de um dia que eu estava no hospital, assim que eu fiquei bem, comecei a ficar ruim, e nós fomos no hospital, e a Camila falou assim, amor, eu acho que eu estou grávida. Eu falei assim, não está não. Não, acho que eu estou grávida. Eu falei assim, não, você ficou um monte de tempo achando que ia estar grávida e não estava grávida, você vai estar grávida agora. E aí, agoniada, a gente chegando no hospital, eu falei assim, tá bom, vou parar ali, a gente compra um teste, você faz lá, mas não estava, né? Eu falei mais para ela parar de falar, sabe, porque para mim, aquela situação não era nem perto de favorável. Mas eu estava olhando com os meus olhos carnais aqui da terra, sabe? Olhando para o que as minhas condições podiam fazer. No hospital mesmo, ela fez o teste, nós sentamos, esperamos a médica nos chamar, e ela voltou e falou assim, amor, eu estou grávida. E ela veio com um palitinho assim, sabe, com 2 barrinhas, e eu virei e falei assim, como assim? Eu estou grávida. Eu falei assim, mas tem certeza? Ela tem, eu falei, você fez mais um teste? Ela, se quiser a gente está no hospital, né? A gente já faz um agora.
E aí a médica nos chamou. E eu estava sorrindo, e eu entrei na sala da médica feliz e sentei. E ela falou assim, eu mostrei os exames e tal, eu não falei nada, né? E ela falou assim, Robson, o seu problema piorou. A sua situação agravou. E aí, ela falou assim, e mais? Esse hospital não tem condições de te atender no que você precisa. É melhor você procurar outro hospital. Só que pelas minhas experiências, você falou que tem convênio, eu já tinha contado para ela, falou assim, pelas minhas experiências, talvez esses hospitais não te aceitem com o convênio que você tenha para fazer esse tratamento, porque é um tratamento caro. E aí, nós saímos daquela sala com lágrimas nos olhos. As lágrimas caíam, gente. Eu sentava dentro do carro, eu e a Camila, e eu fui dirigindo para o outro hospital, que era o hospital que ela tinha mandado a gente ir. E nós chorávamos. Porque de um lado nós tínhamos a notícia de vida, de um sonho realizado, do que eu sempre sonhei, que era ser pai. E do outro lado nós tínhamos a notícia de, talvez você não viva o suficiente para ver a tua filha ou teu filho. E eu lembro que mais uma vez eu segurei na perna da Camila assim e falei assim, fica tranquilo, porque Deus vai cuidar de todas as coisas. Talvez você não faça ideia e talvez você saiba muito como é confiar no Senhor quando tudo parece que está perdido, quando você não sabe nem para onde ir. Sabe o que é? Que a sua única opção assim é ficar parado, porque nada na vida depende de você, tudo depende de situações adversas. E o Senhor fala, deleita-te em mim, confia em mim. E aí depois ele vai falar assim, entrega o teu caminho ao Senhor. E aí eu fui procurar no hebraico o que queria dizer a palavra entrega. E a entrega não é essa entrega de eu pegar aqui e falar assim, ó, toma isso aqui. Essa entrega. Não é essa entrega de, ó, pega isso aqui. Não. Essa entrega no hebraico ela quer dizer rolar. Como assim rolar? Rolar de você pegar algo assim e falar assim, ó, toma. Rolar de algo que é pesado e você não consegue tirar das suas costas. Sabe o que é? Entrega o teu caminho ao Senhor. Pensa você pegando toda a trajetória da sua vida, todos os pratos que a crise dos 30 te faz empilhar. E o que são esses pratos? A preocupação financeira, a preocupação se você tem ou não tem uma casa, a preocupação se a sua família está bem, a preocupação se seus filhos estão sendo bem criados, a preocupação se os amigos dele estão levando eles para o bom caminho, a preocupação no trabalho, a preocupação na escola, a preocupação na faculdade, a preocupação com a promoção, a preocupação que está todo mundo evoluindo e você não vai para frente. E esse rolar, ele vem de pegar tudo isso e dar na mão do Senhor. Oh, meu irmão, talvez você não entendeu isso, mas só se deita quem não está segurando nada. Já tentou dormir segurando alguma coisa em pé? O tio que é pai sabe o que é dormir segurando uma criança. Por mais que você esteja cansado em pé e a neném não queira dormir, você não dorme, porque é muito difícil dormir em pé. Agora imagina se entregar e confiar no Senhor, segurando todas as preocupações que você tem segurado, segurando tudo aquilo que você conta com a dependência do seu esforço. E o Senhor está dizendo assim, até na mínima coisa, até no que é pequeno, eu cuido de tudo. Oh, irmão, Ele está cuidando de tudo. Ele cuida de todas as coisas. Ele cuida do teu caminhar. Ele cuida do teu levantar. Ele cuida do teu assentar.
porque o Senhor te sonda e te conhece, e Ele conhece e satisfaz o desejo do seu coração, aquilo que nem você sabe expressar, aquilo que por muitas vezes você pede para Deus chorando, e talvez o que você está pedindo esteja confuso até na sua cabeça, e aí Ele traz o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem com um odre, colhe as suas lágrimas, leva para Deus, entrega para Ele, e explica o que o seu coração precisa. Irmão, aquele dia que você chega em casa querendo morrer, aquele dia que você fala, não aguento mais, e o Espírito Santo fala para Deus assim, olha Senhor, as lágrimas dele me diz que ele está cansado, as lágrimas dele só me diz o que ele quer. Pai, ele quer isso. Pai, ajuda nisso. Pai, dá autoconfiança. Pai, tira aquela depressão que o inimigo colocou. Pai, tira o anseio. Pai, ele não quer morrer não, Pai. Pai, é o cansaço que está consumindo a vida dele. Pai, é Satanás que está lá toda hora cutucando. Pai, vinha um anjo para resolver aquela situação, porque ele não sabe como resolver e está perdido. Ei, irmão, o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, confia nele que ele está cuidando de tudo. E aí mais um pouquinho para frente ele vai dizer assim, confia nele, e o mais ele fará. E algumas traduções ele fala assim, confia nele, e tudo ele fará. E aí eu fui pesquisar de novo, o que é esse tal desse o mais? A palavra de Deus vem dizendo assim, que ele satisfará o desejo do seu coração, e que se você pedir com fé, ele te dará o que você pediu. Mateus 21 vai dizer isso. Ele te entregará o que você pedir, se você orar e não duvidar de forma alguma. A gente só não duvida de quem a gente confia, e confia plenamente. E se ele já vai fazer o que o seu coração deseja, você não precisa de mais nada? Não. O Senhor não fala isso. Ele fala, e o mais. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que quando ele fala que vai fazer, ele vai fazer além do que você precisa. Ô irmão, o que ele vai entregar nas suas mãos é mais do que você está pedindo. Sabe por quê? Porque quando você contar o que ele fez, a única explicação vai ser, foi a glória de Deus que desceu sobre a minha casa, foi o Senhor que me entregou isso aqui, foi o Senhor que me deu, é Deus que cuida de tudo. Oh irmão, é só Ele pode fazer. Só que para isso existe um princípio, e foi para isso que Ele me trouxe aqui essa noite, para dizer para você, tira a tua mão. O que é tirar a tua mão? É você entregar o seu caminho ao Senhor e falar, Deus, está aqui Deus. Eu falo sempre que antes de pregar, a gente vive uma experiência. Essa experiência com a Mariana, de nós entregarmos tudo para o Senhor e confiar. Talvez vocês me viram algumas vezes, viram a Camila, e às vezes eu recebia alguém falando assim, eu não sei como é que os seus pais, a sua esposa, está lá na igreja, e você aqui no hospital. Isso é confiar no Senhor. Isso é aquela força que superabunda, sabe, no dia da aflição, que só pode vir do Senhor. Aquela força não está aqui no nosso braço, está no Senhor. E hoje o meu milagre, essa semana o meu milagre fez 1 ano. 1 ano que a Mariana está com a gente. 1 ano de que tudo era improvável.
um ano de que nada podia acontecer, um ano de que a situação era impossível, um ano que quando tudo isso aconteceu, eu fiquei sem andar, a minha esposa passou vários dias no hospital lá comigo, deitada naquela cadeirinha ruim, mas um ano de que o Senhor estava com as suas mãos sobre a minha casa. E como é que você explica isso? Eu não explico. Talvez hoje a sua noite tenha sido dolorosa. Talvez hoje o seu dia tenha sido doloroso. O seu mês tem sido doído. E o Senhor sabe. E Ele viu. Ele enxergou. E Ele ouve as suas orações. E assim como um anjo desceu e levou para Ele as suas orações, assim como o Espírito Santo foi lá interpretar as suas lágrimas, aquela que você chora com gemidos, assim o Senhor dará a tua vitória, porque Ele conhece o que deseja o seu coração, e tudo o que você precisa, tudo que você necessita, e Ele te entregará. Então para de ficar preocupado, acalma, quieta, porque Ele fará tudo, além do que você pede, além do que você pensa, além do que você precisa. E a palavra vai dizer no final, assim, lá no versículo 25, fui jovem e já estou velho, e nunca vi um justo, uma pessoa que pratica o bem, uma pessoa que confia em mim, abandonado, nem os seus descendentes mendigar o pão. Eu posso passar a noite toda te contando como o Senhor cuida de você, te dando exemplos de como o Senhor cuida de tudo e de todas as coisas, mas chegou a hora que o Senhor te deu para você confiar nele e começar a ter experiências com Ele, de você confiar nele e voltar a ter experiências com Ele, porque quando o Senhor traz a experiência para a sua vida, ela é leve, ela é suave, e ela é aquilo que você precisa, além do seu orgulho, além do seu ego, além do que você quer mostrar para as pessoas, mas a necessidade real do seu coração é o que o Senhor tem para entregar na sua vida. E assim eu agradeço a oportunidade.